Caríssimos irmãos e irmãs, de uma maneira bem breve, façamos uma reflexão sobre o santo a respeito do qual fazemos memória no dia de hoje. São Francisco de Assis, este grandiosíssimo santo da Igreja Católica. São Francisco nasceu no final do século XII, e viveu ali no final do século XII, início do século XIII. E a Europa, neste período, estava tendo uma ascensão econômica. Os cristãos, os católicos, tinham uma relativa boa vida, economicamente falando. Então, é nesse contexto de certa... É claro que existiam pobres, mas a Europa em si estava crescendo economicamente. E São Francisco fazia parte da burguesia, desses cristãos economicamente equilibrados, muito bem estabelecidos economicamente. E ele nutria no seu coração tantos desejos. São Francisco é um jovem inquieto e que ele nutre, alimenta no seu coração o desejo das glórias do mundo. O sonho dele é ascender da burguesia para a nobreza. Ele tinha dinheiro, os seus pais tinham dinheiro, mas ele não tinha título, ele não era ainda da nobreza, então ele queria ser cavaleiro, ir para a guerra, para assim ele poder ascender, ele poder mudar de status social. E ele então, aquele jovem boêmio, aquele jovem dado aos prazeres do mundo, aquele católico de carteirinha, sim, era católico como todos na época eram, mas sem ter feito aquela experiência de Cristo, sem ter uma verdadeira intimidade com nosso Senhor. Mas nosso Senhor já olhava para aquele jovem e queria o seu coração. E esta verdade a respeito de São Francisco é uma verdade a respeito de todos nós. Pode ser que você não se sinta preferencialmente amado, amada, mas você o é. Nosso Senhor olha para o seu coração, olha para a sua vida e Ele deseja ter um espaço maior na sua vida, porque Ele deseja que você, já neste mundo, tenha uma comunhão profunda com as graças que Ele quer oferecer a você. Nosso Senhor não quer que nós vivamos na miséria espiritual. Nosso Senhor não quer que nós vivamos mendigando graças passageiras, quando Ele tem graças eternas, infinitas para nós. Então nosso Senhor quer que nós vivamos já aqui, neste mundo, com o nosso coração cheio da sua presença, com o nosso coração cheio da sua alegria, da sua paz. E quando nós experimentamos esta presença, esta alegria, esta paz de Deus, isso nos preenche e nos realiza de tal maneira que nós nos tornamos capazes de renunciar a qualquer coisa. Quando nós estamos cheios da presença, da alegria, da sabedoria de Deus, nós conseguimos ver, como São Paulo, que tudo comparado a Cristo é nada, é esterco, é cocô. Foi esta palavra que São Paulo usou quando comparou a qualquer coisa em relação a Cristo. Foi isso que São Francisco experimentou e que todos os santos experimentaram, esta presença, esta plenitude do amor de Deus, esta sabedoria que fez com que eles compreendessem, como São Paulo compreendeu, que os sofrimentos
que este mundo possa nos reservar não tem nem comparação com a glória de Deus, com a presença de Deus em nós, com a nossa salvação eterna. Foi isso o que aquele boêmio de Assis, aquele jovem tão dado aos prazeres, aquele a respeito do qual ninguém diria muita coisa, e a quem ninguém daria muita coisa também, ninguém esperava muita coisa de São Francisco, do jovem Francisco de Assis. Pois bem, foi isso que aconteceu na alma daquele jovem, e é isso que Deus quer fazer ressoar na nossa alma também. Então hoje, meus santos, celebrando São Francisco, nós devemos pedir a Deus que por misericórdia Ele faça também conosco, Ele faça também em nós, Ele nos conceda também a nós esta graça. Pois bem, mas São Francisco, o que ele queria era ser grande para o mundo. O que ele queria era a glória humana. Ele gostava dos prazeres humanos, ele gostava da bebida, ele gostava dos prazeres carnais, ele gostava da pompa que o mundo poderia lhe oferecer, e era a isso que ele se entregava. Então, para ter maior glória neste mundo, ele foi para a guerra. Seu pai investiu, dando-lhe uma armadura. Imagine que uma armadura era algo caro, não é? Tanto a armadura como aquele que dela cuidaria, porque não era o cavaleiro que cuidaria da manutenção daquela armadura, o seu cavalo e aquele que dele cuidaria, quer dizer, era um investimento considerável, não era para qualquer um, mesmo burguês, né? Que seria o empresário de hoje em dia, mais ou menos. Então, o pai de Francisco investiu bastante para que ele voltasse nobre, e foi uma decepção. Ele foi preso, foi encarcerado, tiraram-lhe a armadura, perdeu o cavalo, e ainda durou um tempo preso até que o seu pai conseguisse resgatá-lo. Mas foi exatamente aquela desgraça, aquele acontecimento triste, e foi triste. Imagine, meus santos, é uma frustração. Só quem já experimentou uma frustração, uma considerável frustração, sabe que ela é doída. Você nutrir sonhos, expectativas, e aquilo passa por entre os seus dedos. Não acontece. Não se realiza conforme você esperava. E ele que foi para a guerra esperando voltar glorioso, estava encarcerado, passando fome, num desconforto total e completo de uma prisão. E foi exatamente ali, naquela aparente desgraça, que Deus começou a fecundar o coração de Francisco. Ele parou. Meus irmãos, Francisco, que vivia numa vida tão agitada como aqueles da sua época, ele pôde parar. Ele pôde, de alguma maneira, fazer silêncio. Obrigado, talvez, porque numa prisão. Mas foi obrigado a parar, a fazer silêncio. E é claro, ele tinha uma formação cristã. Elevou o seu coração a Deus. Como é importante, meus santos, o silêncio, o parar, o dar ocasião a Deus. É Deus quem fará a nossa conversão. É Deus. É primazia da graça de Deus. Mas nós precisamos parar. Nós precisamos fazer silêncio. Nós precisamos dar a ocasião para que esta terra que somos nós seja fecundada pela graça de Deus. Por isso que é importantíssimo, seja logo depois da comunhão, o seu momento de ação de graças, e se for possível, melhor ainda, misericórdia, você também ter um outro momento de silêncio e de oração na presença de Deus, de diálogo com Deus. Mas padre, mas eu não sei bem o que eu vou falar a Deus. Fale para Ele como está difícil rezar. Fale para Ele que você não consegue se concentrar nele.
Fale para ele que você não consegue tirar nada daquela palavra lida, seja do Evangelho, seja de um livro espiritual. Diga para Jesus que você é profundo como um pires. Diga: Jesus, a minha profundidade é de um pires. Eu não sei rezar. Eu sei ler algumas palavras, mas eu não tenho intimidade nenhuma com o Senhor. Me incomoda demais estar na tua presença, porque eu acho que não estou na presença de ninguém. Diga isso a Ele, na sua oração. Diga: me é incômodo demais, e eu fico pensando nas coisas que gostaria de fazer. Olha, Jesus, agora mesmo, eu estava pensando no WhatsApp que eu preciso mandar. Imagina, Jesus. Pronto, diga diante dele, diga isso, diga o que está acontecendo no seu coração. Mas é importante. Por que eu digo isso? Porque pouco a pouco ele vai lhe dando uma profundidade maior, e você vai aprendendo a rezar com mais quietude, com mais serenidade, com mais intimidade, e até mesmo rezar sem precisar pronunciar palavra alguma, está na presença dele, em silêncio, e sair preenchido da palavra dele, preenchido da presença dele, sem ter, repito às vezes, pronunciado palavra alguma. Pois bem, então apenas para dizer como é necessário reservar tempo de silêncio, de oração, de conversa com o nosso Senhor. E foi exatamente esta ocasião aparentemente desgraçada que foi o caminho por meio do qual Deus pôde entrar mais profundamente no coração daquele jovem boêmio, que gostava da farra, que gostava dos prazeres, que queria era a glória humana, ele queria era a glória terrena, ele queria ser nobre, ser admirado, ele queria ser respeitado pelos outros. Ele nem pensava na glória de Deus, mas foram aqueles momentos na prisão que fizeram com que o Francisco que foi para a guerra, o Francisco pomposo que foi, não foi o mesmo, foi um Francisco humilhado, mas cheio de Deus. O pomposo de armadura e sobre o seu cavalo foi cheio de si e sem Deus. O Francisco que voltou doente, maltrapilho e humilhado, voltou esvaziado de si, mas com Deus fermentando e germinando no seu coração. E foi esse Francisco, meus santos, que pouco a pouco foi progredindo no amor de Deus e foi nutrindo no seu coração os desejos de nosso Senhor. Ele queria se assemelhar, ele ouvia o chamado de Deus para que ele se assemelhasse a Cristo. No caso de São Francisco, era na pobreza absoluta entre os pobres. Mas nem todo santo foi assim. Mas se nós dermos ocasião para Deus, nós ouviremos o que Deus quer de nós. Se nós dermos ocasião, isto é, oração, se nós dermos ocasião para Deus, nós não apenas ouviremos a vontade de Deus para nós, mas nós sentiremos alegria em fazê-la. Nós sentiremos alegria em abraçar a vontade de Deus, mesmo que se nos apresente custosa e difícil. Porque aquela sua, de Francisco, aquela sua vontade, tão voltada aos prazeres, não lhe preenchia mais o coração. E aquela vontade de Deus, tão voltada para a cruz, enchia a sua alma de plenitude. É esta sabedoria do Evangelho que nós precisamos suplicar para nós e para os nossos. E o local apropriado desta súplica é a oração. Que celebrando, meus santos, São Francisco de Assis, pedindo a sua intercessão, nós peçamos a Deus a graça de sermos mais generosos na nossa vida de oração, nos nossos encontros com Deus, nos nossos momentos de silêncio,
para que aquela mesma graça que transformou a vida de Francisco, de Agostinho de Hipona, de tantos outros santos, de um Padre Pio que transformou de um simples homem num grande santo, de uma Santa Faustina, de tantos santos, de Santa Rita de Cássia, tantos santos que nós podemos imaginar. Não precisamos pensar apenas de um santo que era pecador e que se transformou num santo, mas às vezes de um homem, de um santo, uma santa, que era apenas um homem, apenas uma mulher, e que Deus fez uma grande imagem do seu Filho. Pensamos que esta mesma graça de Deus, que agiu tão poderosamente neles, haja em nós e naqueles por quem nós nesta missa hoje estamos rezando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.